O conceito de domínio da natureza é elemento fundamental tanto para a concepção da história e progresso quanto sobre as ideias de arte, cultura e filosofia de Theodor Adorno. Na crítica radical, o processo memorial de esclarecimento, a tese central ela defende pelos autores o percurso da civilização, na qual a natureza e a produção da subjetividade são constituintes e de decorrências. A verdade científica ela não é uma verdade ou uma descrição da realidade em si. Na verdade, ela é uma construção racional rigorosa com bases em métodos e instrumentos. Ela é interpretada pela realidade, condicionada pela racionalidade humana, instrumentos e técnicas existentes em um dado momento. Eu vou falar sobre 2 pontos, a ideia real e a ideia mecanicista. A ideia mecanicista ela é uma doutrina na qual seres vivos são analisados ou entendidos a partir de uma sucessão de causas e consequências. E a ideia real, na filosofia, se diria que é uma coisa que permanece inalterável a qualquer contingência. E é um conceito que não tem concordância com o senso comum e que traz um problema. O racionalismo cartesiano ele foi construído por René Descartes. A base dessa teoria está no que o filósofo entendia como lógica. Ele defendia a ideia de que o próprio ser humano é capaz de construir o próprio pensamento. Para ele, todo ser humano é formado por uma substância pensante, que no caso é a mente, e uma substância externa, que é o corpo. René Descartes defendia a ideia de que é preciso duvidar antes de adquirir, organizar e analisar o conhecimento. A razão instrumental foi um conceito criado por filósofos da escola de Frankfurt, para explicar como a razão se tornou um instrumento de dominação, poder e exploração. A razão instrumental nasce quando o sujeito do conhecimento toma a decisão de que conhecer é dominar e controlar a natureza e os seres humanos. Conhecimento científico e senso comum. O conhecimento científico é informação e saber que parte do princípio da análise de fatos cientificamente comprovados exige base teórica e comprovação a partir da experimentação. É racional, objetivo e explicativo, e entre outros fatores relacionados à investigação metódica. Já o conhecimento do senso comum é falado principalmente nas crenças populares, ideias e conceitos que são transmitidos através de gerações por meio da herança cultural. O método científico é um conjunto de regras para ter um melhor conhecimento sobre o assunto a ser estudado. Seguindo as seguintes etapas, é criado um padrão de pesquisa. Primeira etapa é a observação, a coleta de informação para descrever de forma qualitativa e/ou quantificativa o fenômeno. Observação qualitativa é quando as informações obtidas não incluem dados numéricos, e a observação quantitativa é obtida com a utilização de instrumentos e resultam em medidas. A segunda etapa é o questionamento. Ao notar a repetição de uma propriedade ou as características do fenômeno, formam-se perguntas. A terceira etapa é a hipótese. Tem o objetivo de explicar as observações. Nas tentativas de desvendar o fenômeno, mais de uma hipótese pode ser formulada. E a quarta etapa é a experimentação. Depois de levantar hipóteses, deve-se fazer uma observação dos fatos a partir das condições determinadas. Eu vou falar um pouco sobre a razão. Por mais que seja um assunto bem batido, assim, é sempre importante salientar que a razão é a única capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de premissas ou suposições. E ela é uma capacidade que apenas os seres humanos têm, é a única espécie, o que nos torna os únicos seres racionais. E a razão ela é um meio pelo qual esses seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. É meio que a nossa capacidade de conseguir explicar o mundo e o porquê que as coisas acontecem, e que tudo que acontece tem um motivo de por que ter acontecido.